Gente, ó, além da gente estar trabalhando a ortografia hoje, a gente também vai trabalhar a competência 4, que ela vai abranger o quê? Ela vai abranger o vocabulário apropriado para o tema proposto, né? Eu tenho que saber exatamente quais palavras eu irei utilizar dentro de um texto, de acordo com o tema que foi proposto. Não é qualquer tipo de palavra que eu tenho que colocar dentro do meu texto. Eu tenho que colocar palavras que tenham qualidade, que sejam ricas, que sejam capazes de se expressar, né? Expressar, né, bem, certo? Como é que eu posso dizer? Saber, porque todo texto, ele precisa o quê? Precisa ser entendido pelo leitor. Então, para que o leitor possa entender o que eu escrevi, eu tenho que saber utilizar palavras, né, boas, né, boas palavras dentro do texto. Então, vamos aqui aprimorar o nosso conhecimento dessa competência para a gente saber exatamente o que a gente vai fazer, tá certo? Então, vamos lá. Lembre-se, um dos fatores primordiais na construção de um vocabulário apropriado diz respeito à escolha das palavras que situam o leitor no texto da narrativa. Assim, deve-se fazer boas escolhas para as palavras a serem utilizadas no texto. Vamos observar o exemplo da palavra ver. Ela poderia ser trocada por outra palavra para ganhar maior sentido, deixando assim o texto com mais qualidade. Exemplo: Pedro estava muito triste com a separação. Por isso, foi à praia, sentou-se na areia e viu o sol. Como eu poderia trocar esse viu aí? Qual palavra poderia me substituir, né? Poderia, quer dizer, substituir a palavra viu para que essa frase ficasse com mais sentido e com mais qualidade, né? Mais rica, para que o leitor pudesse entender melhor. Então, vamos lá. Pedro estava muito triste com a separação. Por isso, foi à praia, sentou-se na areia e contemplou o sol. Quando eu digo apenas viu o sol, eu quero dizer que ele só viu o sol. Para ele não significou nada. Ele apenas viu o sol, viu normal, né? Mas quando eu troco esse viu pela palavra contemplou, isso quer dizer que quando ele contemplou o sol, ali deu um significado maior, né? Que ele não só viu, ele, além de ter visto o sol, aquilo ali trouxe para ele alguma coisa boa, né? Alguma coisa. Contemplou, olhou, admirou, certo? Então ficou mais rico, né? Como vocês vejam aí. As escolhas adequadas ao contexto, nessas situações textuais, revelam-se nas relações desenvolvidas entre as palavras do texto. Por exemplo, se eu for utilizar uma palavra, eu tenho que ver se ela há relação de causa e efeito. Como, por exemplo, tropeçar tem o mesmo sentido de cair. Se há relação de finalidade, livro. Qual é a finalidade do livro? Estudar. E se há também relação de parte e todo, rei, xadrez. E se há relação de sinônimos, se dá sinônimo, né? Aroma. O que a gente lembra quando fala em aroma? Algum perfume, né? Algum cheiro. Se há relação de antônima, né? Entrar, sair, que antônimo é ao contrário, né? E se há relação de unidade e coletivo. Por exemplo, livro. Só eu me referi ao livro. E quando eu coloco biblioteca, eu me referi a vários livros, né? Coletivamente. E se há relação de objeto e ação. Por exemplo, o objeto, cadeira. Qual é a ação da cadeira? Sentar. Serve para a gente sentar. E se há relação simbólica. A pomba, né? O pássaro pomba significa o quê? Paz, certo? Então vamos lá. As descrições são as situações que mais existe um vocabulário rico em sentido. Porque é a partir das escolhas dessas palavras que o leitor passa a conhecer tanto os personagens quanto o espaço da narrativa.
Daí a necessidade de buscar um vocabulário bem representativo para a situação narrada, né? Toda narrativa ou todo texto escrito, eu tenho que saber utilizar boas palavras para dar sentido e para que o leitor ele possa entender aquilo que eu escrevi, né? Porque muitos escritores, muitos de nós, vamos escrever, mas a gente só pensa em nós, só pensa que é nós que vamos ler aquele texto, né? Mas não, a gente tem que pensar na gente e temos que pensar no leitor, naquelas outras pessoas que vão ler o meu texto, para ver se todas as palavras que eu coloquei, que eu adequei, né, dentro, como é que eu posso dizer, que eu coloquei dentro do texto, se realmente elas estão boas para que o leitor possa entender, certo? Então vamos aqui dar continuidade. O gênero, né, que vem na nossa competência é o gênero carta pessoal. Aqui vocês vão entender sobre o gênero, vocês vão ler, certo? Eu vou colocar essa página para vocês lerem abaixo. Vocês vão ler todas as características de uma carta pessoal, certo? Que é o gênero dessa competência. Depois, vocês vão o quê? Vocês irão observar, né? A partir dessas gravuras, vocês vão o quê? Observar essas gravuras e vão utilizar palavras que possam representá-las da melhor forma simbólica possível, adequando corretamente o vocabulário ao contexto da gravura. Como assim, Jaqueline? Eu vou colocar palavras dentro desses quadrinhos aí que se relacionam com a imagem, com a gravura que eu estou vendo, de uma forma que eu utilize vocabulários bem explícitos, né? Com significado bem relevante, certo? Palavras bonitas com relação a essa gravura. Na primeira gravura, eu utilizo 2 palavras aqui, utilizo mais 2 palavras aqui, certo? E assim sucessivamente com as outras imagens. Vocês vão colocar palavras que possam representar essas gravuras, tá certo? E vamos aqui para a nossa próxima folhinha. Na minha próxima folha, eu tenho a seguinte coisa. Chegou sua vez. Vocês só iriam colocar palavras, né, ricas de acordo com o contexto da gravura. Agora aqui vocês vão criar o quê? Você tem um amigo com que costuma trocar correspondência? Neste momento, para se comunicar com ele, você terá que escrever uma carta. Vocês leram as características da carta, como é que se faz uma carta, né? E agora vão colocar em ação. Ao considerar o amigo como leitor, torna-se uma carta pessoal. Escreva, pois, uma carta pessoal, com no máximo 15 linhas, considerando a situação em que você quer ter um animal de estimação, expõe as razões pelas quais deseja esse animal, pedirá ao amigo que auxilie a escolher e adquirir esse animal. Como assim, Jaqueline? Vocês irão escrever uma carta pessoal, que é uma carta onde você vai escrever para um amigo, né? E vai utilizar toda essa estrutura inicial de uma carta que tem aqui, olha. Que tem aqui. Como é que começa? Local e a data da carta. Depois vem o vocativo, que é o vocativo, né? Olá, querido amigo, ou então, querido amigo, né? E o texto, que vocês vão falar, que é: eu estou desejando um animal de estimação, qual é o nome do animal, né? Onde é que eu posso encontrar esse tipo de animal, e etc. Pedindo algumas sugestões do seu amigo ou amiga. E depois vem a despedida. Tchau, até breve, né? Até logo, uma despedida. E depois a assinatura da pessoa que escreveu, que é você que vai escrever, certo? Apenas o nome do remetente, sem o sobrenome. Por exemplo, se for a Ana Maria, eu vou escrever apenas o quê? Ana. Ou Maria, vou escolher, né? Certo? Então, vocês vão ler essa folhinha que eu vou colocar aí na imagem. Vão fazer as palavras que representam cada gravura. E vão criar a carta de vocês, depois, né? Para um amigo de vocês. Mínimo 15 linhas.
tá certo? Essa é a atividade da competência. Além da atividade de ortografia, temos essa atividade da competência. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado que eu dou mais algumas explicações, tá certo?